Essa sombra que você está vendo tem mais de um século. Não o filme, não o ator. Essa sombra é exata. Essa silhueta de dedos compridos, quase pontiagudos, subindo uma parede de um estúdio que foi pintado em Berlim nos anos de 1920. E o mais bizarro é que mesmo depois de 100 anos de CGI e tecnologia pesada e de monstros digitais, essa sombra continua dando arrepio. Nosferatu não era nem para existir. Foi feito na base da pirataria. Quase foi queimado até a última cópia, e mesmo assim sobreviveu para inventar a gramática do terror no cinema. A ironia é que tudo começou com um processo judicial. Em 1920, o produtor Abin Graun colocou na cabeça que ia adaptar o Drácula de Bram Stoker. Ele foi até a viúva do autor, Florence Stoker, para comprar os direitos. Ela disse não, direto e reto. O que Graun e o diretor F.W. Murnau fizeram? Fizeram o filme mesmo assim. Eles só trocaram os nomes para disfarçar. O Drácula virou o Conde Orlok, Jonathan Harker virou Thomas Hutter, Londres virou Wisburg, mas a estrutura inteira do livro ainda estava ali. Em 1922, o filme estreia na Alemanha. A viúva descobriu, processou os caras imediatamente e venceu. A ordem judicial de 1925 foi clara e implacável. Queimem todas as cópias existentes, destrua os negativos, apaguem o filme do mapa. Só que já era tarde. Algumas cópias já tinham cruzado fronteiras, outras foram escondidas em porões e algumas simplesmente foram esquecidas em arquivos que ninguém checou. O filme sobreviveu à própria sentença de morte. E tem uma poesia macabra nisso. O vampiro que não morre na história fez a mesmíssima coisa no mundo real. Ele se recusou a sumir. Agora, essa fofoca de bastidores é ótima, mas não é por isso que a gente ainda fala desse filme 100 anos depois. O motivo real é o que Murnau fez atrás das câmeras. Pensa comigo, em 1922, o cinema tinha meros 27 anos. Era uma mídia bebê. Ninguém tinha manuais prontos de como filmar o medo. E o Murnau começou a quebrar as regras. Primeiro, ele saiu do estúdio. Naquela época, quase tudo era cenário de gesso e lona. O Murnau levou a equipe para florestas de verdade, castelos reais, ruas de pedras. Quando você vê o vento balançando as árvores no filme, a natureza traz um peso físico que nenhum estúdio consegue replicar. O filme acaba respirando. Segundo, a distorção do negativo. Na cena em que Hutter entra nas terras de Conde, a carruagem corre num visual invertido, em negativo. Não tinha computador, era manipulação direta da película para fazer o mundo parecer errado, como se a física daquele lugar funcionasse sobre outras leis. E terceiro, o golpe de maestria dele, a sombra. Murnau entendeu antes de todo mundo que o que assusta não é o monstro escancarado sob a luz, é a sugestão dele. Orlok raramente é filmado de frente. Ele é uma silhueta que rasteja pelo quarto, garras que se fecham sobre o peito antes do corpo chegar. O monstro existe no espaço, onde você vê o que a sua imaginação é forçada a completar. Vamos parar 2 minutos nessa cena da escadaria, porque ela é a espinha dorsal de tudo. A Ellen está na cama, a porta está fechada. O enquadramento é fixo na parede branca. Aí a sombra surge. Repara no jeito que ela se move. Não tem balanço humano. Passo rígido, calculado, quase mecânico. Os dedos compridos, abertos como garras esperando o bote. Você não tá vendo o monstro. Você está vendo a projeção dele. Isso não foi falta de grana para a maquiagem. Foi uma decisão puramente psicológica. O Murnau estava dizendo: o perigo não tá no corpo do vampiro. Tá na atmosfera que ele contamina. A sombra chega num cômodo antes dele. O pavor chega na gente antes do perigo físico. É exatamente assim que a ansiedade funciona na vida real. Você sente o peso da ameaça antes mesmo de conseguir dar nome para ela. E Murnau desenhou esse sentimento usando só um ator, uma lâmpada e uma parede de gesso. A gente se acostumou com o vampiro charmoso. Teve o Bela Lugosi nos anos 30, capa de veludo, sotaque austríaco, hipnótico. Teve o vampiro trágico e sedutor de Entrevista com o Vampiro. E teve até um adolescente aí que brilha no sol. Mas o Conde Orlok de Max Schreck não quer te seduzir. Ele é repulsivo. Ele parece um rato em forma de gente. Olheiras pontudas, 2 dentes incisivos no meio da boca em vez de caninos laterais. Olhos arregalados que quase não piscam em uma postura corcunda doentia. O seu cérebro olha para aquilo e rejeita na hora. E é por isso que ele funciona ainda tão bem. Orlok não negocia. Ele não tem charme, ele não tem papo furado. Muito menos empatia. Ele é uma praga ambulante. O medo que ele promove não é o medo de ser atacado por alguém. É o medo de ser contaminado por algo que não devia nem habitar o mesmo plano que você. Quando o nazismo começou a crescer na Alemanha nos anos 30, a nata desses cineastas e expressionistas fugiu para Hollywood. Fritz Lang, Billy Wilder, todos os outros levaram essa bagagem técnica na mala. E adivinha o que aconteceu? Essa luz cortada, esses ângulos tortos,
e esse uso narrativo da escuridão viraram a espinha dorsal do filme noir americano, viraram a cartilha do suspense de Hitchcock, viraram a base do terror contemporâneo. Toda vez que você toma um susto no cinema com uma silhueta se projetando numa porta, você está assistindo a um eco direto do que foi feito em Berlim em 1922. Um filme clandestino, quase incinerado, salvo pelo acaso. Eu tenho um carinho gigantesco por esse filme, e acho que agora dá para entender o motivo. Ele não precisa de diálogos elaborados nem de reviravolta milaborante. Murnau simplesmente capturou em película pura um medo primitivo que geral mal sabe explicar. Aquela sombra subindo os degraus continua subindo. Se você já assistiu a Nosferatu de 1922, me conta aqui nos comentários qual foi a imagem que ficou grudada na sua cabeça. E se ainda não viu, apaga a luz, dá uma chance pro filme que se recusou a morrer.